oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 53. Então, essa aula é a primeira parte, do nosso estudo sobre como resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, A gente tem 3 métodos de resolução, então hoje a gente vai resolver utilizando o primeiro método, ok? O objetivo de hoje, então, vai ser resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando diferentes estratégias, Utilizar, então, o método da substituição para resolver um sistema de equações do primeiro grau, ok? Os materiais para a aula de hoje, então, vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios no caderno, tá certo? Então, existem muitos métodos algébricos, que a gente pode utilizar para calcular o par ordenado, que é a solução de um sistema de equações, do segundo grau. Nós vamos iniciar hoje estudando, então, o método da substituição, tá certo? Método da substituição, nós vamos voltar a um probleminha para a gente visualizar como que a gente utiliza esse método para resolver, ok? Se vocês lembram, nós já vimos esse probleminha algumas 2 aulas atrás. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, para montar esse sistema de equações, a gente identificou como a quantidade de carros por x e a quantidade de motos por y, certo? E aí a gente conseguiu encontrar este sistema de equações aqui. X mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Caso vocês tenham alguma dúvida de como extrair um sistema de equações de um problema, voltem aí 2 aulas, na aula de número 51, a gente viu como que a gente faz isso, tá certo? Na aula de hoje a gente vai focar principalmente na resolução desse sistema, beleza? Então, para resolver esse sistema pelo método da substituição, a gente vai seguir alguns passos, ok? O primeiro passo vai ser pegar a primeira equação e isolar a incógnita x, ou seja, eu vou deixar o x sozinho na primeira equação, certo? Então, a minha primeira equação é x mais y igual a 14. Para deixar o x sozinho, eu preciso passar esse y para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter x igual a 14 menos y. Vou até escrever aqui no quadro para ficar mais fácil. Minha equação primeira, que eu isolei, foi x igual a 14 menos y, certo? O segundo passo vai ser substituir na segunda equação o que eu encontrei. No lugar do x da segunda equação, eu vou colocar 14 menos y, certo? Então, a minha segunda equação era essa aqui, 4x mais 2y igual a 48. E no lugar do x, eu vou colocar 14 menos y, certo? Então, vai ficar 4 que multiplica 14 menos y mais 2 igual a 48. Faço a multiplicação de chuveirinho aqui, A distributiva. 4 vezes 14, 56. E 4 vezes menos y, menos 4y. Nos outros termos eu só repito. Mais 2y igual a 48. E agora aqui eu resolvo normalmente, como eu sempre resolvi equações. Vou isolar a incógnita, que nesse caso aqui é o y, ok? Então, vai ficar 56. Esses dois aqui eu tenho sinais diferentes, eu vou diminuir e dar o sinal do maior. 4y menos 2y vai ficar menos 2y, O sinal do maior é o 4, que era negativo. Então, aqui por fim eu passo 56 para o outro lado, eu vou ficar com menos 2y igual a 48 menos 56. Isso vai me resultar, então, menos 2y igual a menos 8. Como eu tenho y negativo, eu multiplico tudo por menos 1 para trocar o sinal de tudo. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu vou trocar todos os sinais. No caso, o menos vai ficar mais e nesse menos aqui também vai ficar mais. O que vai me resultar, então, em 2y igual a 8. Isso vai me dar y igual a 8 sobre 2 e que me resulta, então, em y igual a 4, certo? Então, eu encontrei o valor de y e o valor de y é 4, certo? Que é a quantidade de motos, Eu já tinha estabelecido que y ia representar a quantidade de motos, que vai ser 4, ok? O terceiro e último passo vai ser voltar à primeira equação que a gente tinha, agora com o valor de y que eu encontrei. Então, no lugar da terceira equação
do terceiro passo, eu vou substituir o y na primeira equação, certo? Então, no lugar do y vai o 4, vai ficar 14 menos 4, x vai me resultar, então, em 10. Então, o 10 vai ser a minha quantidade de carros ali da minha equação, certo? E a solução desse meu sistema vai ser o par ordenado, ó. O x aqui vai ser 14 menos y, 14 menos 4, resulta em 10. Então, o meu par ordenado de resposta vai ser 10 e 4, ok? 10 para x, 4 para y, certo? A ideia do sistema de substituição é esse. Eu vou isolar uma equação e substituir dentro da outra. Por isso que se chama método da substituição, ok? Então, por fim, a resposta do problema é que há 10 carros e 4 motos no estacionamento, beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos, então, para a gente praticar este método de resolução de um sistema de equações. Olha só. Vamos resolver, então, o sistema x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3 e x menos 3 que multiplica y mais 2 igual a menos 4. Nesse caso, o nosso primeiro passo vai ser escrever essas equações na forma ax mais by igual a c, para ficar mais fácil, né, mais visual de a gente resolver. Essas equações aqui estão muito cheias de informação, o nosso x aqui para isolar o x e o y aqui vai ficar muito difícil. Então, vamos escrevê-las dessa maneira aqui primeiro, tá? O nosso primeiro passo aqui vai ser fazer isso. Então, pegando a primeira equação, x sobre 2 menos 1 igual a y sobre 3. Faço o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6. E aí eu vou fazer 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 divididos por 1, aqui é assim, ó, gente. O 1 é como se ele tivesse um 1 embaixo, né? Então, vai ser 6 divididos por 1, pelo 1 de baixo, 1 denominador, dá 6, vezes o 1 de cima, dá 6 de novo, tá certo? O segundo termo aqui, 6 divididos por 3 dá 2, 2 vezes y, 2y. Como eu fiz o mínimo múltiplo comum de todos os meus termos da minha equação, eu posso simplificar a minha fração ali de baixo, o meu denominador. E eu fico só com a equação de cima. 3x menos 6 igual a 2y, ok? E aí eu resolvo normalmente, vou isolar aqui uma das incógnitas, mas daí a gente vai fazer isso depois. Primeiro, agora, eu só queria encontrar essa equação. Qual era o formato que eu queria ter? Seria ter o x e o y do mesmo lado, lembra? Ax mais by igual a c. Então, aqui eu tenho 3x, eu passo esse 6 negativo, vai para cá positivo, e eu trago o 2 positivo para cá, fica negativo. Então, cheguei no formato que eu queria. 3x menos 2y igual a 6, certo? Vamos fazer a mesma coisa com a outra equação. Aqui a gente tem uma multiplicação de distributiva ali, né? Eu repito o x, então, e aqui eu vou ficar com a multiplicação. 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 2, 6x. Eu acho que deu uma confundida aqui no computador. Deixa eu fazer aqui no quadro com vocês. X menos 3 que multiplica y mais 2 igual a menos 4. O x fica aqui, vai ficar 3 vezes y, menos 3y, e menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6, tá certo? Isso igual a menos 4, beleza? Na verdade, é o que está escrito aqui, mais ou menos ali na segunda linha, mas enfim. Aqui, vou isolar, então, esse 3y aqui com o x. X menos 3y igual a menos 4. Esse menos 6 passa para cá, mais 6. Isso vai me resultar, então, em x menos 3y igual a mais 2, certo? Que foi o que a gente chegou aqui. Então, olha só. Eu tenho as duas equações. A primeira, 3x menos 2y igual a 6. E a segunda, x menos 3y igual a 2, ok? Agora sim, eu vou resolver utilizando o método da substituição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver a minha equação. Esse sistema aqui é um pouquinho mais simples, olha só. Eu vou escolher iniciar com a segunda equação.
Por que eu vou iniciar com a segunda equação? Porque aqui, ó, eu tenho x sozinho, tá certo? Senão aqui eu ficaria com uma fração, né? Eu teria que passar esse 3 dividindo. Então aqui, como eu tenho x com 1, na verdade, né? Eu vou iniciar pela segunda equação para ficar mais fácil, ok? Então eu pego a segunda equação e eu vou isolar o x aqui. Eu passo, então, o 3y que está negativo para o outro lado positivo. Então, vai ficar x igual a 2 mais 3y, ok? Vou escrever aqui, x igual a 2 mais 3y, tranquilo? Agora, na segunda equação, eu vou substituir esse valor que eu encontrei de x dentro dela. Então, a segunda equação, que no caso é a primeira equação, né? 3x menos 2y igual a 6, no lugar do x vai 2 mais 3y. E é isso que eu tenho aqui, tá certo? 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9y. Menos 2y, isso tudo igual a 6, ok? 6 mais 7y, né? 9 menos 2 fica 7y igual a 6. Esse 6 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Eu vou ficar, então, com 7y igual a 6 menos 6. Isso vai me resultar 7y igual a 0. E, por fim, então, eu vou ter 0 divididos por 7, que continua 0. Eu encontrei, então, o meu valor de y. Y é igual a 0, certo? Agora, basta eu voltar nessa primeira equação aqui, né? Nessa segunda. E, no lugar do y, eu substituo o 0. Olha só. X igual a 2 mais 3, que multiplica quem? Multiplica o 0 que eu tinha encontrado. 2 mais 0, então, é 2. Perfeito? Eu encontrei, então, o meu par ordenado. Eu encontrei y igual a 0 e x igual a 2. Isso me dá aqui que a solução do sistema vai ser esse par ordenado ali, 2 e 0. Certo? Lembre-se, né? O valor do x sempre vai primeiro na hora de representar o par ordenado. Beleza? Mais um exemplo para ficar bem fixado, né, a maneira de resolver, para vocês resolverem bem certinho. Então, determinar o par x e y, que é a solução do sistema, 3x sobre y igual a 1 e 2x igual a 5 sobre y menos 1. Então, de novo aqui, a gente precisa primeiro, né, identificar que o y e o x não podem ser 0 e o y também não pode ser 1, porque senão a gente vai ter 0 no nosso denominador e a gente não pode. E a outra coisa é, de novo, reduzir as equações da sua forma mais simples, tá certo? Então, aqui, né, cuidado com as restrições do nosso denominador e vamos fazer a simplificação dessas equações. Então, aqui é como se eu tirasse o mínimo múltiplo comum aqui do y, né? Y divididos por y dá 1, vezes 3x fica 3x. Y divididos por 1 dá y, vezes 1 fica y ali. Se eu fiz o mínimo com todos os termos, eu posso simplificar e me sobra como resposta 3x igual a y. No caso, eu posso escrever como y igual a 3x. Sim, nós não escrevemos ela da forma que a gente deveria, que seria, no caso, fazer 3x menos y igual a 0. Por quê? Porque aqui a gente já isolou uma das incógnitas, né? Fica até mais simples daí na hora de resolver. A segunda equação que a gente tem aqui, a gente tem 2 sobre x igual a 5 sobre y menos 1. Então, assim, gente, sempre que vocês tiverem a equação num formato que não seja o clássico, x mais y igual a alguma coisa, vocês precisam escrevê-las dessa maneira para ficar mais fácil de resolver, tá? Então, aqui, de novo, a gente fez o mínimo múltiplo comum, a gente já viu que eu posso fazer como mínimo múltiplo comum a multiplicação, ou seja, apenas o múltiplo comum, né? Fazer a multiplicação dos dois termos aqui do denominador. E aí, se eu fizer essa divisão aqui, sobra somente o y menos 1 vezes o 2 do numerador. E se eu dividir esse aqui por esse aqui, vai sobrar somente o x e 5 vezes x me resulta em 5x, certo? De novo, eu fiz o mínimo múltiplo comum com todos os termos da minha equação, então eu posso simplificar e ficar só com a equação de cima. 2 que multiplica y menos 1 igual a 5x. Faço a distributiva aqui, vai ficar 2y menos 2 igual a 5x.
Isso vai me resultar, então, vou passar esse 5 para cá e o 2 para lá. Então, o 5 vem para cá negativo, fica menos 5x mais 2y. E esse 2 negativo passa para lá positivo. Vai ficar menos 5x mais 2y igual a 2, certo? Então, agora que eu tenho as duas equações aqui, eu posso resolver esse meu sistema. Observe que uma das equações já está isolada, então eu vou começar por ela. Nesse caso, né, é mais simples iniciar pela primeira equação, porque eu já tenho ela isolada bem certinho aqui. Então, y vai ser igual a 3x, certo? Então, para eu continuar, na segunda equação eu vou fazer o quê? Vou substituir o 3x ali dentro. Então, eu tenho x igual a menos 2, a 2 igual a 5x mais 6. Igual a 2 menos 5x mais 2, que multiplica esse 3x. De novo, a gente teve um probleminha aqui, né, gente? O prof vai fazer no quadro com vocês. Vamos lá. Pegar a segunda equação. Menos 5x mais 2y igual a 2. No lugar do y vai o 3x, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Menos 5x mais 2. No lugar do y vai quem? Vai o 3x. Então, aqui fica 2 que multiplica 3x. Isso tudo igual a 2, certo? Menos 5x repete. 2 vezes 3, 6x igual a 2. Aí eu tenho menos 5x mais 6x, vai me resultar em x igual a 2. Então, encontrei o x, né? X é igual a 2. Então, isso significa que aqui na minha primeira equação, eu vou voltar com o x igual a 2. E aí, eu vou ficar com y, deixa eu continuar na mesma cor aqui, y igual a 3 que multiplica 2, né? Isso me resolve 6. Então, o meu x é 2 e o meu y é 6. Então, se o meu x é 2 e o meu y é 6, o meu par ordenado de resposta é 2 para x e 6 para y. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro, né? Quando vocês forem consultar o material de apoio, já vai estar arrumadinho ali esses errinhos que aconteceu, né? Acho que foi um probleminha de edição. Mas aqui vocês puderam acompanhar que a prof fez no quadro com vocês a maneira bem certinha, corretinha de resolver esse tipo de exercício, tá certo? Não é toda equação que vocês vão precisar arrumar ela antes de resolver. Provavelmente a maioria dos exercícios já vem quase prontinho para vocês resolverem, tá certo? Utilizando o método da substituição, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, revisem o vídeo, o material, voltem e assistam às aulas anteriores. Não esqueçam de fazer os exercícios. Acompanhem as próximas aulas, né? Como o prof falou, essa é a parte 1 de resolução. Vocês ainda vão ter a parte 2 e parte 3, com 2 outros métodos diferentes para vocês resolverem um sistema de equações. Depois vocês podem escolher qual deles vocês preferem, né? Qual vocês acham mais fácil aí para vocês resolverem. Mas a ideia é justamente essa, aprender vários métodos e escolher o que fica mais simples para vocês, tá certo? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.